boa noite, eu sou Acílio Simão, estou começando mais um Área Live, entrando ao vivo às 20 horas, nosso convidado acabou de chegar. Boa noite para todo mundo que está chegando, obrigado pela audiência, todo mundo sempre por aqui. Vamos esperar o Instagram avisar os nossos telespectadores, internautas, eu nunca sei como chamar. Vamos começar a nossa live como a gente começa sempre, né? Falando do nosso entrevistado da semana que vem. Deixa eu só abrir aqui o tablet para a gente mostrar o nosso próximo convidado e depois chamar o nosso convidado de hoje. Notícia boa para vocês, a área live de setembro já está quase todo fechado. A agenda de agosto fechada 100% e de setembro está faltando só 2 datas para serem confirmadas. Bom, nosso próximo convidado é o Gabriel Dornelas, ele vai estar aqui na semana que vem com a gente. Bom, outro designer talentoso da nova geração. E hoje a gente vai conversar com um moço chamado Patrick Afornali, que é designer também, tem uma história bem interessante. O Patrick já está aqui ao vivo, deixa eu pôr ele na nossa conversa. Parece que foi. Entrou. Aí. Oi, Patrick. Boa noite. Boa noite. Deixa eu me alinhar aqui. Tá bom, tô tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Não, vamos ajeitando aqui Todos me ouvem com clareza? Sinaliza aí para mim, gente. Está todo mundo me ouvindo? Está ouvindo o Patrick com clareza? Você me ouve bem? Consigo, e você? Estou te ouvindo super bem. Aqui, ó. Obrigado, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi muito simpático sempre com a gente, desde o começo, né? E é bom sempre ter os bons nomes do design aqui. Eu fico sempre muito agradecido de vocês aceitarem participar e estarem aqui, né? É importante. Com certeza. Bem-vindo. Vamos lá, eu sempre começo essa conversa aqui com os meus entrevistados, querendo saber como é que foi, como é que é a tua formação, qual que é a tua formação acadêmica. Eu já dei uma lida na tua história, mas eu queria que você contasse para o nosso público, que a tua história é diferente, né? Então, eu tenho uma formação um pouquinho peculiar, assim, em vista dos colegas de trabalho e tudo mais, né? Minha primeira formação é biologia. Eu me formei em biologia pela PUC Paraná, né? E acabei lecionando um pouco na área, trabalhando um pouco assim com essa questão. Antes da biologia, eu já trabalhava com alguma coisa, não com design de certa forma, mas eu sou filho de marceneiro, então até resolvi fazer essa live nesse espaço aqui. Eu acho que é bacana, muito legal. Assim, eu acho que esse ambiente me deixa bem mais confortável, né, para a gente conversar. E então esse espaço eu usufruía antes da minha formação. Eu trabalhei um tempo como luthier, construí alguns instrumentos musicais como hobby, e depois eu ingressei na faculdade, que me formei em biologia, né, e nunca pensei em trabalhar com design e voltar para essa área. E por algumas oportunidades que a vida me trouxe, eu reingressei nessa parte, não pensando também em design, em produtos nessa linha, mas com mobiliário, com algumas outras coisas. E daí eu acabei caindo nesse mundo assim, das peças, de decoração, e depois eu caí no mundo das peças mais conceituais. E agora também eu tô fazendo uma faculdade de design, assim, sabe? Então eu tô também... Olha que bacana. Eu sou discente de design pela PUC, então ano que vem, no final do ano que vem eu já me formo. Então, por mais que eu atue nessa área desde 2015, de certa forma, foi interessante para mim buscar essa formação. Eu acho que me agregou muito, assim, valor no sentido de entender mais essas ramificações, porque eu acho que eu ficava um pouco limitado ao meu mundo que eu tinha, então
a faculdade me abriu para outras áreas, para uma questão assim mais multidisciplinar, de certa forma, fugir um pouco da minha zona de conforto, que é produto em si, né? Apesar de eu sempre tentar puxar para o lado lá nos projetos e tudo mais, então foi bacana ingressar nessa parte, né? Fazer mais essa segunda formação. E a gente também entra com uma outra mentalidade, né? Tipo, a cabeça que eu tinha quando entrei em biologia e a cabeça que eu tenho agora também entrando para fazer design, uma coisa que eu já vivo isso, então eu acho que, nossa, só agrega, assim, sabe? Tá sendo bem legal, então é uma formação bem peculiar, assim, né? Tipo, fora do padrão, É, né? e, e você como luthier, né? Porque para ser luthier é muito difícil. É um dos ramos, acho que da marcenaria, dos ramos mais difíceis que É, tem, né? Não é todo mundo que consegue, e assim, quem constrói instrumento musical, né? Os luthiers constroem instrumentos musicais, são os melhores ah, marceneiros que tem. com Um certeza. exemplo disso é o Sérgio Farrer, né? O Sérgio Farrer vem dessa área. Uhum. Ele aprendeu o domínio da madeira sendo luthier, Sim, construindo instrumentos musicais na carreira dele, com e certeza. dá uma base boa, né? Porque você trabalha com a madeira vergada, né? Sim, Vergando a madeira. isso, quando você vai trabalhar com instrumentos acústicos, de certa forma, ou semiacústicos e tudo mais, então você precisa não pensar, por exemplo, às vezes na cor, que tem um acabamento na madeira, claro que isso intervém, mas é mais como a fibra funciona, tipo, uma sonoridade que vai funcionar, então, tipo, ele vai além do que a gente trabalha, por exemplo, no que eu vou fazer um mobiliário. Eu penso aqui é mais a questão, tipo, a cor da madeira que vai ter o aspecto final. Quando você trabalha fazendo instrumento, não, você tem que pensar nisso, mas tem que pensar se aquela madeira vai ter uma sonoridade boa para ser um instrumento musical e que parte vai ser do instrumento musical, porque precisa de madeiras mais rígidas na escala, por exemplo, do instrumento, madeiras mais moles no tampo do instrumento para ele ressoar melhor. Então, tipo, a gente entra num nível mais profundo. Por isso que quando eu falo que eu construí instrumentos musicais, eu trabalho sempre com essa linha do robismo, assim, porque precisa de uma formação assim além do que eu tive, acessos a essas informações para dizer assim, não, sou luthier. Eu trabalhei construindo algumas coisas que soaram legais assim, mas falar que eu sou luthier mesmo eu nem me arrisco porque é Mas até você toca algum instrumento musical? Foi Oi? por paixão? Ah, Você toca algum instrumento musical? toco. Foi por paixão? Eu sou baterista, então e toco Ah, você é violão. baterista. Sou baterista. Eu tenho uma banda, a gente faz um som aí, e tem um duo também. Bacana. Então eu sempre estou meio que preso nessa área mais artística, assim. Até foi bom ligar depois o design a tudo isso, assim. Eu vejo que, tipo, o meu trabalho como designer e a minha vida pessoal, ela meio que se mescla, assim, tipo, o artístico com o ofício, com tudo, assim, sabe? Então, essa paixão Bacana. da música veio dessa questão de construir, veio pela paixão da música, né? Por eu já tocar, então... E aquela coisa, né? Meio adolescente, meio assim, tipo, não tinha muito dinheiro, então vamos fazer. Eu tenho uma marcenaria em casa, não consigo comprar um, vamos fazer um. Então, essas inquietações, assim, sempre me motivaram, assim. Eu sou muito maker, assim, sabe? Eu gosto de fazer as coisas, Curioso, né? descobrir, É bom ter a curiosidade para aprender a fazer e tudo, com né? certeza. É, Bom, e quando é que o bicho do design te mordeu assim? Que você falou, quero ser designer. Quando é que deu esse? Porque você foi para biologia. Por que você foi para biologia, por exemplo? Você já sabia? Era paixão? Eu tive uma influência forte do meu irmão. Meu irmão, ele se formou, eu tenho um irmão mais velho, né, 10 anos mais velho que eu, e ele se formou em biologia. Então, eu via isso também no meu dia a dia, de certa forma, com ele trabalhando, com ele estudando, e, assim, minha família sempre foi, assim, de um lado mais, minha mãe e meus irmãos, de certa forma, mas para um lado, assim, mais animais, plantas e tudo mais. Então, eu cresci meio que nesse meio, assim, sabe? Até a marcenaria, assim, fica meio que num misto com um terreno do lado que tinha umas árvores, que eu sempre brincava. Então, sempre tive esse contato, assim. E o meu irmão me aproximou muito dessa parte da biologia. E quando eu pensei sempre em uma formação, você sempre pensa numa coisa, assim, mais séria. E naquela época eu nunca via o design ou o que eu fazia antes como uma formação, porque nem tinha também naquela época. Hoje tem um curso de construção de instrumentos musicais e tudo mais, pela Federal do Paraná aqui. Mas na época não. E eu tive essa influência da biologia pelo meu irmão e eu acabei indo assim também por gostar. Gosto muito, eu acho que assim, foi uma Entendi.
formação excepcional, assim, tipo, te traz uma visão mais ampla de um todo, né, de um ecossistema. E então, assim, tipo, eu tentei agora aproveitar essa parte da biologia para unir essa parte do projeto, assim, né? Então, tipo, eu meio que, depois que eu me formei em biologia e fui trabalhar com essa área, eu pensei assim, eu sempre usava, me formei em biologia, mas eu nunca usei a biologia, de certa forma, assim, né? E sempre, de certa forma, reneguei essa parte, assim, da minha formação, dessa minha primeira formação. Tipo, eu falava assim, não, só me formei, então, tipo, não, é isso aí. E com o design, eu percebi que, tipo, de certa forma, isso podia agregar muito mais ao meu produto, né? Que hoje eu uso não só como fonte de inspiração, né? Que isso acho que a gente vai conversar também daqui a pouco. Mas, assim, outras coisas da minha vida também, às vezes eu trago para o meu trabalho e eu percebi que a biologia podia fazer isso também. Então, eu poderia ser um designer biólogo, um biólogo designer, e trabalhar com isso, unir isso aos meus produtos, a forma que eu vejo, a forma que eu construo, a forma que eu penso no uso do produto, ou às vezes até no descarte futuro, eventualmente. Então, assim, eu tento sempre me parear por esse lado também, assim, sabe? Patrick biólogo, às vezes o Patrick biólogo para analisar o que ele está fazendo como designer, sabe? Tipo, poxa, o que eu posso É, e agregar? muito, e muito do design mundial é inspirado na natureza, na É, biologia, né? isso. Os carros, principalmente, são inspirados em alguns animais, outros produtos também, né? Que precisam. Tem uma série de pesquisas sendo feitas nesse sentido, né? Eu vi uma palestra de um designer da Hyundai uma vez, ele falava sobre isso, né? Uhum. Sobre essa inspiração no mundo animal, né? De algumas inspirações que eles tiram, Sim. enfim, né? É, E hoje em dia também a gente tem uma leva de design sendo feito biologicamente, né? sim. Eu estou sempre falando aqui do couro de É, micélio, que é o couro o biomaterial. feito de cogumelo, né? E Uhum. outros materiais que estão surgindo. Tem. Tem uma designer em Londres que ela faz tecido à base de raízes de plantas Que legal. diversas, né? É um tecido gerado a partir de um. Eles fazem uma base de Uhum. cera, É, cultivam o produto ali e utilizam as raízes como um tecido. E aí eles criam um tecido. É que bem legal. bacana, é um trabalho diferenciado e tá surgindo muita coisa nesse sentido, né? Tem. Muita coisa bacana. Recentemente eu descobri um arquiteto que é considerado arquiteto, ele é oceanógrafo e Ah, que arquiteto. legal. E a pesquisa dele de vida inteira foi feita para criar residências no alto mar, tanto residências quanto laboratórios de pesquisa. Então ele tem Legal. um trabalho bem forte nesse sentido. E ele inclusive inspirou a Iris Van Herpen no último desfile dela, foi inspirado no trabalho dele, Ah, né? depois quero saber o nome dele para pesquisar. Enfim, é um arquiteto francês que eu nunca tinha ouvido falar, eu conheci agora. Uhum. E a Iris sempre tem essa ligação com alguma coisa, né? Todo desfile da Iris, algum artista diferente que ninguém nunca ouviu Uhum. falar, alguma coisa muito diferente, alguma inspiração muito diferente. Assim, pra ter uma ideia, há 70 anos ele fala sobre isso, né? Uhum. E cuida sobre isso. Inclusive tem um projeto agora que está sendo feito na Coreia do Sul, que é um bairro sobre as águas. Eles estão fazendo, já está em construção, eles estão fazendo, é um bairro experimental, né? Modular, está sendo construído pelo Bjarke Engels, Ah, lá sim, da Europa. sim, o Ele está holandês. construindo, todo o projeto é dele, e eles estão prevendo em 4 anos construir dentro do mar, Que legal. né? Praticamente um bairro inteiro perto da costa por enquanto, né? Para depois eles poderem seguir com isso um pouco mais adentro e tal. Enfim, Acho que eu vi, acho é que a Amanda interessante. da Hunter, eu acho que ela estava lá e estava passando um pouquinho, vi rapidamente, assim, só. Eu acho que agora, né, que eles estavam fazendo esse lançamento, não é? E é um sistema bem bacana, porque eles vão fazer dentro do porto por Uhum. enquanto, né? Por uma questão de segurança, não fazer em alto mar.
por questões climáticas, né? Uhum. E eles estão fazendo um sistema de ancoragem de um cimento biológico, que é para ajudar a crescer corais e tudo. Legal. Ele vai ser ancorado no fundo do mar e ele vai poder regular a altura das plataformas de acordo com o que o mar vai subindo e descendo com as marés, Legal. né? É um projeto bem ousado. Esperamos que dê certo, né? Sim, mas Esperamos que dê a certo. experimentação, né? É bem aquilo que estava falando, assim, tipo, o pessoal está usando bastante a natureza hoje como fonte de inspiração e também como fonte de respostas para as perguntas, né? Eu acho que isso é o que a gente acabou explorando pouco pela natureza. A maioria dos designers e a maioria do pessoal que usa a natureza, de certa forma, usa como inspiração as cores, às vezes o formato, né? Mas a minha ideia dentro dos meus produtos é aprofundar um pouquinho mais, isso, trazer a parte do biólogo, do Patrick biólogo, um pouquinho mais pesado, assim, por exemplo, trazer a parte da biomimética, que daí seria o estudo das funções mesmo. A gente faz a pergunta para... Eu queria que você explicasse o que é a biomimética. Eu ia até Isso. te perguntar isso, que você explicasse para o nosso público, né? Como é que funciona isso, porque o teu trabalho é baseado exatamente nisso, né? Isso, É um dos diferenciais, um dos grandes diferenciais do seu trabalho, né? Em relação aos outros, né? Isso, uhum. Então, a ideia é trabalhar com os produtos buscando essa parte da biomimética. Então, a biomimética basicamente é a gente fazer essas perguntas, né, que a gente tem em relação a, às vezes, perguntas construtivas. A gente faz essa pergunta para a natureza e busca na natureza se alguma espécie, se algum bicho, se alguma planta já não criou essa solução, né? Se já não existe na natureza um tipo, algum formato, alguma coisa que ela já usa há milhões de anos desse jeito e deu super certo, né? E tenta trazer isso sendo numa função, sendo no estudo de uma forma diferente, num material, às vezes, né? Dependendo se for alguma coisa mais de engenharia, de certa forma, né? Então, tem um dos cases mais básicos, assim, de biomimética, tem um trem lá no Japão, se não me engano, e eles fizeram uma readequação do bico dele, porque quando ele entrava no túnel, tinha um deslocamento de ar muito forte, tinha um impacto grande quando ele entrava nesse túnel, então ele exercia uma pressão contra, fazia um estampido muito forte, que atrapalhava toda a região, então, assim, tipo, tinha uma falha do design ali, sabe? E o engenheiro, ele era um grande observador de pássaros. E daí ele começou a analisar como que era o bico dos animais, e ele pegou do mergulhão, que ele, na hora que ele mergulhava para caçar, para entrar na água, ele não conseguia, não fazia nenhum splash, nada de barulho para não assustar o predador, de certa forma. A presa, desculpe, né? Para o predador não assustar a presa, e ele mergulhava, aquele bico rasgava a lâmina da água sem fazer nenhum turbilhão, e ele conseguia capturar o peixe. Então ele pegou esse design, estudou o formato dos bicos e aplicou no trem, então isso reduziu em 80%, eu acho, o estampido, o arrasto do ar, então foi um case bem de sucesso, assim, um case mais padrão, assim. E basicamente o que eu faço, claro, não é uma coisa assim muito, uma engenhoca muito grande, igual eles fazem, mas é pensar um pouco mais nessas questões, assim, sabe? Tentar trazer nos produtos, às vezes, não só a inspiração, mas buscar a função e tudo mais, né? Então é um estudo mais delicado, assim, e é um pouco delicado também como empregar isso nos produtos, né? De uma forma mais... É uma linha tênue entre ficar meio ruim, ou meio bizarro e não ficar. Então é sempre uma dose, assim, de parcimônia entre os dois, assim, sabe? Então... Mas é basicamente isso. Então eu tento não ficar só preso na cor e forma, né? Então é trabalhar também com funções e tentar trazer atrelado a isso, assim, né? Você já tem uma experiência grande com a marcenaria, né? Você já pratica a marcenaria há muitos anos, né? Então, você, creio eu que teu processo era imaginar o produto e pôr a mão na massa, né? Isso. Agora você está partindo para um outro aspecto que é o projetar, o desenhar, né? Mas você já tem a vantagem sobre os outros que você já entende de encaixe, Sim. de como faz as peças e tudo, e isso ajuda bastante. Com certeza. Esse é um grande problema dos alunos que vão
dos acadêmicos, né? Eles ficam no academicismo demais e não tem a prática, né? E muitas vezes isso atrapalha quando vai para a indústria, Sim. né? O grande problema é quando você parte para a indústria, né? Então, mas isso te atrapalhou, por exemplo, nessa tua nova fase? Como é que foi a adaptação a Olha, isso? Deu de certa dificuldade forma... para você ou não? Oi? Não entendi a última pergunta. Você teve essa dificuldade, por exemplo? Então, Bagunçou um pouco o teu sistema ou um continuou tudo pouquinho, igual? assim, assim, de certa forma, é bom você ter esse know-how de você fazer as coisas. Assim, eu sou muito... Tipo, todos os meus produtos são feitos por mim, assim, tem etapas, claro, que são terceirizadas, né? Porque eu não consigo abraçar todo mundo e todos os processos, mas, assim, sempre passam por mim. Eu, geralmente, faço a montagem final de todos os produtos, né? Então, assim, essa questão é boa porque eu vejo, assim, o que eu desenho, o que eu projeto, o que está no papel e o que sai é fidedigno, assim, realmente pequenas modificações, coisas assim mínimas, às vezes para melhorar o produto, de certa forma, não para você, tipo, vai descobrindo no fazer do produto, né? sim, porque daí eu consigo desenhar o produto e quando eu executo ele, ele fica realmente fiel. Eu acho que essa é uma grande vantagem, por exemplo, do designer que faz, né? Por exemplo, o cara faz, desenhou e também produz. Então ele consegue já ter isso em mente e todo o processo e o resultado final, ele vai ser fidedigno ao que ele imaginou. Então isso é bom, de certa forma. E quando a gente vai para a alta indústria, ou para a indústria, ou a gente só desenha, a gente meio que pensa num plano, nossa, isso aqui ia ser legal aqui, mas aí a indústria chega para você e fala, olha, esse acabamento a gente não faz, ou, putz, isso aqui não dá, isso aqui a nossa fábrica não faz. Então, você fica meio fadado a, tipo, a limitação da indústria, a limitação para quem você está desenhando, ou se você não faz isso, você achar um fornecedor. Porque eu vejo assim, tipo, não é fácil achar mão de obra qualificada, de certa forma, para as coisas que a gente faz, assim. Às vezes, quando você acha, ela é muito custosa, de certa forma, também para quem desenha, né? Então, é difícil você mesclar tudo isso depois, uma forma, e você condensar isso num produto final com preço acessível. Então, geralmente, peca no preço, às vezes não fica tão acessível assim. Então, por esse lado é bom, sabe? Da gente conseguir fazer os produtos que eles saem como você imaginou. Mas eu tive certas dificuldades depois quando comecei a sair um pouco da minha zona de conforto. E eu sempre tento fazer isso nas coleções, sabe? Eu tento, igual você falou, nossa, você é um exímio marceneiro, você deve saber de encaixes. E eu sei, realmente sei, mas a ideia sempre quando eu faço alguns produtos novos é eu extrapolar um material novo, algo que eu nunca mexi, assim, sabe? Porque isso vai me dando mais... eu fico mais familiarizado com esses novos materiais, né? Tipo, eu sei, posso saber até onde o limite, depois, se eventualmente precisar trabalhar com uma alta indústria, por exemplo, eu sei até onde vai o limite do alumínio, aonde vai o limite do aço carbono, da madeira. Então eu fico multipotencial, assim, sabe? E sair da zona de conforto me faz trazer sempre coisas novas, coisas meio inesperadas, de certa forma, assim, sabe? Para o meu resultado ser diferente do padrão. Então, entendi. Toda a coleção eu tento brincar com um material novo, assim, sabe? E tentar extrapolar alguma coisa nova. Então, daí isso já dificulta um pouquinho, mas o processo também é legal, assim, sabe? Mas é complicado também quando você faz, porque daí... e eu sou uma pessoa que dificilmente consigo delegar, assim, sabe? Eu acho que eu não conseguiria pegar minha parte de marcenaria e falar para uma outra pessoa assim, falar, ó, preciso que você faça isso, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito apegada a acabamento, a detalhes, assim, sabe? Coisas bem, eu sou bem criterioso, assim, então ia ser difícil achar uma mão de obra que me aguentasse, como eu sou chato. Então, daí me limita em questão de produção, porque eu sou um só, né? Então, daí na hora de Você não acha que executar, eu não tenho uma grande saída. Eu sempre tenho discutido isso com os designers aqui, que têm conversado, de vários níveis diferentes, né? Desde o design muito artesanal, que faz aquela peça seriada, peças únicas e tudo e tal. Eu tenho sempre falado isso com eles, né? Uhum. Sobre essa dificuldade que tem e sobre essa dificuldade da mão de obra, né? E eu acho que isso tem que começar a ser resolvido dentro dos próprios estúdios, né? É trazer gente, treinar gente dentro das marcenarias. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei com um designer que só mexia com papel,
né? Nós, quando começamos o trabalho, nós éramos 2 dentro do estúdio e chegou uma encomenda de um hotel. E aí um olhou para a cara do outro e falou, faz isso como, né? Eram 1.200 obras para serem feitas. E aí eu montei uma equipe de estagiários, montei uma grande equipe, e a gente porque é um trabalho que ele desenvolveu, uma técnica que ele desenvolveu. Então a gente precisou treinar uma mão de obra para fazer isso, e aí a gente teve que aprender a delegar funções, né? Por exemplo, eu tinha um conjunto de estagiárias, eram 12 meninas. Daí eu peguei a mais despachada de todas e coloquei ela para gerenciar as outras meninas, para liberar o designer para que ele pudesse criar. Sim. E eu que eu pudesse fazer o meu trabalho, que não era criação, não era manufatura de nada, né? Eu tinha que gerenciar tudo isso. E deu muito certo, né? E a gente conseguiu entregar, inclusive, antes dos prazos todos que o hotel tinha pedido, né? Nós tínhamos 6 meses para entregar a primeira parte do serviço, e entregou tudo antes dos 6 meses. Que ótimo. Né? Então, assim, eu pego por esse exemplo que eu tive, né? Eu consegui montar a minha equipe, eu montei com estagiários, eu fui numa faculdade, e aí o que eu fiz? Eu fui numa faculdade de arte, descobri que eles tinham um banco de estágio e tudo, que a empresa se cadastra, é a Belas Artes de São Paulo, né? Eles têm um banco que a empresa se cadastra e você faz um chamado. Aí eu chamava ali quando eu precisava, porque eu trazia exatamente o que eu precisava, que eram estudantes de design, de arte, né? Para poder entrar naquele mundo. Então, eu acho que falta isso um pouco no nosso mercado, sabe? As coisas ficam muito nos estúdios, né? E os estúdios, e eu entendo o que é, o medo da cópia, de pegar a técnica do cara, né? Tem esse detalhe também, né? E tal. Tem. Mas eu acho que isso, no meu caso, seria bem menor nesse sentido, porque eu não faço nenhuma inovação, de certa forma, assim, para falar, nossa, isso que eu fiz aqui é sem igual. Então, são técnicas simples, de certa forma. Eu acho que a somatória de tudo no final, que realmente é o plus, assim. Mas de técnica, realmente, acho que no meu caso, no meu trabalho, não, assim, sabe? Mas é claro que sempre tem alguma coisa ou outra. Mas você falou uma coisa bem legal ali, que é o que eu venho sofrendo, assim, há uns 2 anos, assim, sabe? Que é... igual você falou, falta de mão de obra total mesmo. Você não encontra gente para fazer aquilo. Igual você falou que você passou aquela outra pessoa para gerir, para a pessoa ficar com a cabeça criativa, desenhar e tal. Sim. E é o que eu venho sofrendo, porque eu queria já lançar uma coleção nova faz um tempo, mas assim, tipo, a falta de tempo, porque eu estou fazendo produto, porque tive encomenda e poderia estar projetando outras coisas enquanto uma outra pessoa estivesse produzindo, isso aí para mim seria sensacional, de certa forma, se eu tivesse mais tempo para criar mesmo, em vez de ficar fazendo. Mas aí é uma coisa também que eu tenho que aprender essa nova mudança, então fazer um processo diferente para ter um resultado diferente. Então eu vou ter que começar a pensar nesse sentido para a gente desandar diferente. Assim. Eu sempre penso isso, né? Porque quando eu trabalhava com consultoria, eu tinha que resolver essas questões pro designer na época, né? Eu cheguei nas pontas, né? Onde você faz e onde tem carência disso, que é esse delay que eu vejo do meio acadêmico para o que está sendo feito. Né? Tem esse delay da indústria, por exemplo, eu acho que as indústrias poderiam começar a entrar dentro dos cursos de arquitetura, de design, e começar a trazer esse povo para dentro, para enxergar como é que funciona a indústria. Prática, né? Porque o designer chega na indústria sem saber de chão de fábrica. É complicado isso. E aí a gente vê que o mercado fica atravancado nisso, né? Fica só nesse... É um ciclo vicioso que ninguém fala a respeito e ninguém quer quebrar, entendeu? E a gente precisa começar a fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, você é designer de qualquer região que esteja assistindo a gente, comece a procurar as faculdades, os alunos que estudam design, porque eles são o seu público-alvo, né? Para que você forme suas equipes. Isso é muito poderoso. Quando eu fiz isso, eu montei uma equipe gigantesca, eu montei uma equipe muito boa,
Mas é aquela coisa, né? É o tripé. Você tem que treinar, gerenciar e observar. Não adianta só você treinar sem gerenciar. E você tem que observar como é que está funcionando. Então você tem que ver o melhor ali da tua equipe para poder comandar os outros, para você delegar funções e tirar isso, né? O designer criando, o designer também pode chegar lá e pôr a mão na massa, isso não é o problema. Com certeza. Mas ele tem que fazer isso menos, ele precisa ter a parte criativa e isso precisa funcionar bem. Quando isso é artesanal, é uma indústria artesanal, por assim dizer, com peças seriadas e tudo, e tem gente que faz isso muito bem e não tem interesse em crescer, funciona muito bem. Mas quando você começa a crescer e até encomenda, começa a te dar problema. Sim. E as pessoas não aprendem isso. Não é tão difícil. Eu não tenho formação acadêmica nenhuma em administração e resolvi um problema administrativo gigantesco dentro de uma indústria. Bom, a gente estava atendendo o Beach Park, era um hotel do Beach Park, entendeu? Então a gente conseguiu fazer todo esse processo. E nós éramos o estúdio, a gente tinha um certo espaço, eram 1.000 metros quadrados de ateliê, por assim dizer, um luxo, isso, né? Mas não tinha equipe. E aí a gente conseguiu atender, e atendia hotelaria corporativa, hotelaria hospitalar, que é gigantesco, e conseguia dar vazão a tudo isso, né? Conseguia fazer tudo funcionar muito bem. E não é tão difícil. Eu estou aqui dando uma fórmula do negócio, tudo super mais simples. Né? E eu vejo os designers com esses problemas, assim. E é uma coisa que eu tenho observado, nesses 20 anos de observação desse mercado, eu tenho observado isso, né? Aí você vê um monte de designer sendo formado e não dá vazão. E quando chega lá na ponta, piora, né? Porque como é que faz? A indústria não está preparada para receber esse povo, porque não treinou. Não treinou os caras. Não treinou os caras nos softwares que eles utilizam, porque eles utilizam softwares específicos para fabricar determinadas coisas em qualidade. A maioria das pessoas não sabe que software que é esse, não tem conhecimento, né? E aí vira aquela coisa assim, nem a indústria tem uma pessoa que traduz aquilo e nem o designer consegue traduzir para aquilo ali. Aí vira aquela confusão, né? Aí você faz o quê? Pega a peça e põe na cabeça e leva junto? É verdade. Nem sempre dá para fazer isso, não é? Então, e é uma coisa tão simples, a gente precisa abrir mais isso. Eu acho que o nosso mercado precisa se unir mais. Quando eu digo nosso mercado, assim, porque eu sou designer de interiores e sou apaixonado por isso. Eu acho que a gente precisa parar de ego todo mundo e se unir todo mundo. Vamos criar vamos começar a criar mão de obra especializada nisso, vamos montar um mercado especializado, como tem em outros lugares. Isso não é tão difícil assim, não. A gente tem o brasileiro que é talentoso, a gente tem os designers brasileiros maravilhosos e a gente tem muita gente que pode trabalhar com isso, né? Vamos começar a fazer isso. Há meios de ser feito, né? Então, vamos cair para dentro, assim. E eu sei que o mercado brasileiro é muito novo, né? A gente ainda está engateando nessa história de design, né? A gente ainda está matando o que é o artesanal para o industrial. A gente ainda não conseguiu resolver essa pendenga da Bauhaus que ninguém consegue resolver isso até hoje, né? O que é artesanal, o que é industrial, não é? Bem isso mesmo. Bem isso. Bom, os dois. Você esse ano foi para Milão, né? Pôs um produto teu lá em Milão. Como é que foi isso? Infelizmente não fui. Como é que saiu? Mas o produto foi. O importante, principalmente, é o produto, com né? Certeza. E o teu produto tava com um destaque muito bacana, né? Tava assim, lindo. Dentro do... Vi só por foto e vídeo e tava apaixonante, assim. Foi no atemporal lá da curadoria do Bruno Simões, junto com a Fé. O Bruno Simões, maravilhoso. Beijo, Bruno. Com certeza, o Bruno é uma grande pessoa. E então, assim, ele estava num espaço maravilhoso, acho que estava com o pessoal junto com a La Lamp, estava com algumas luminárias ali, pendentes ali, e ficou aquele espaço em destaque, e eles aproveitaram a arquitetura
da Universidade de Milão ali para fazer todo aquele destaque, então ficou uma coisa assim maravilhosa. Assim. Infelizmente eu não consegui estar esse ano. Eu fui no ano passado lá, que também expus na. Só que daí eu expus no Salone, no Salone, né? No Sim. Salone del Mobile. Daí esse ano foi no Fuori. Então foi tipo espetacular, assim. A peça que foi o Banco Sertão. O Banco Sertão é uma parceria junto com a artista têxtil Yala. Ela faz umas tapeçarias lindas, assim, que Olha, fez bacana. então, o Banco Sertão basicamente é uma somatória, assim, de mãos, de processos e de cabeças para ele chegar naquele resultado, assim, sabe? Tanto que ele, sem a tapeçaria, ele não é o Banco Sertão. Então, ele que traz todo aquele calor para a peça e tudo mais. Então, tipo, essa energia que é a ideia da coleção, assim, de certa forma, como foi a Biomas, assim, né? Que é a coleção que o Sertão faz parte. E esse banco ele foi lá para Milão e ficou exposto lá na Temporal, junto com uma galera bem das boas ali também de design, assim, sabe? Tipo, fiquei muito Para honrado. entrar para entrar na curadoria do Bruno tem que ser bom, não é Com qualquer designer certeza. que entra. Sim, Ele hoje é uma das feras nisso, né? Ele junto com o Valdic, ele cuida ali da parte do exterior e o Valdic cuida aqui da parte e os dois trabalham juntos, né? Na MAD, né? Nessa coisa maluca que é a MAD, sim. design colecionável. E Tiva aí também que eu quero. Porque faz agora de reconstrução Não, tem problema. É, Pode então também estou falar. nessa, né, que você falou da MAD ali, né? A MAD também é um outro objetivo de fazer, assim, sabe? De entrar também nessa parte. E eu quero ver se nessa parte, estou fazendo uma reconstrução da marca, de certa forma. Estou fazendo uma releitura desse meu processo. Estou, tipo, aprofundando ainda mais essas questões, assim, sabe? Que eu tô de tudo isso que eu venho vivendo e eu vou fazer essa reconstrução. Eu quero ver se lanço coisa nova ainda esse ano aí. Eu sei que MAD acho que não vai ter, né? Porque é uma vez ao ano só, mas com Uma certeza. vez ao ano, mas ano que vem tá aí. Já Eu tá. acho que. Sim. E como é que tá, por exemplo, você hoje tem uma produção. É só você que trabalha na marcenaria, tem outras pessoas com Não, você? Como só é que eu. é? Sou Só só eu. você, Eu que faço você que isso. está cuidando de Eu tudo. faço. Lançamento de produto, concepção, manufatura do produto. Sim, E porque eu estou embalar. perguntando isso porque o teu produto não é um produto facinho de ser feito, não. É um negócio. Assim, Então, você fala que em questão de técnica não é algo tão elaborado, mas eu não vejo isso aí, não. Pelo que eu vi, as peças que eu vou mostrar aqui agora não é qualquer marceneiro que faz, não. É um é. negócio bem. A gente tenta sempre implementar, né? Periquitar o negócio, assim, de certa forma. Mas eu construo realmente coisas um pouco complicadas de serem feitas, assim, sabe? O Banco Sertão acho que foi um É, dos mais complicadinhos, assim, que eu tive que aprender a fazer ele, assim. E eu faço ele já há 2 anos e nesses 2 anos eu já mudei muito o jeito de construir ele, porque eu vou sempre aprendendo um jeitinho novo de montar, de fazer, porque ele mescla madeira e metal. Então eu preciso colar essas duas partes. E madeira e metal não querem estar coladas juntas. Então, assim, eu é preciso. difícil. Não, eles não querem ficar perto, assim, os dois, né? Então eu preciso aproximar esses dois materiais de um jeito assim que eu consiga deixar isso estrutural, de certa forma, porque a pessoa que compra o meu produto, e eu, como um biólogo, agora o biólogo falando, eu não posso criar alguma coisa que em 6 meses, um ano, vai estar molenga, vai estar fraco. Então, eu preciso fazer um Sim, produto que, se a pessoa quiser usar 20 anos, ela pode usar. Vai ter que estar imaculado, vai ter que estar igual. Então, assim, esse processo é sempre pensando nesse sentido, assim. Aí o meu lado biólogo sempre fala assim, não pode construir alguma coisa que é descartável, né? Igual a indústria, a autoindústria faz hoje, de certa forma, né, com prazo de validade. Então, daí na hora de a gente trabalhar com essas coisas que não são feitas para trabalhar junto, como madeira e metal, de certa forma, como estrutura, daí a gente tem que realmente pensar numa técnica, fazendo prototipagem. Por isso que às vezes o meu trabalho, assim como designer e como desenhista, como projetar, tirar do papel as coisas, é um pouco mais lento, talvez, com que seja algum outro tipo de trabalho. Uma pessoa que trabalha só com um tipo de material, por exemplo.
alguém que trabalhe só com metal ou só com madeira. Então, como eu vou fazendo essas experimentações, assim, de certa forma, eu sofro um pouco mais, mas o resultado é mais gratificante, assim, né? Quando a gente consegue Porque fazer... é, você tem a experiência da madeira, né? Você domina a madeira, mas os outros materiais são mais difíceis. E tem essa coisa do encaixe, né? Essa coisa do encaixe, se vai um parafuso ou não, como é que você vai fazer Sim, isso, como é que você vai fazer de uma forma que o cliente consiga receber isso sem ter muita dificuldade, né? Tem sim, tanta essa preocupação, né? sim. É como, por exemplo, os móveis da IKEA, né, lá no exterior, que é uma facilidade para montar. Aquilo, eu montava estante lá, que era uma beleza, era um negócio super fácil de fazer, com tudo, já vem com as ferragens, já vem com tudo, já vem com as chaves próprias, é um negócio tão engenhoso, tão bem feito, É, você fala assim, nossa, mas que bacana, é, né? Só a engenharia para fazer os parafusos, você já fica pensando assim, como é que desenharam isso, né? é, Como é que chegaram nessa solução, né? é Eu fico experimentação, curioso. né? É aquela coisa, É, botar o usuário mesmo para fazer, né? A pessoa para ir lá lidar. Eles vão vendo, tipo, olha, poxa, essa chave tá curta para a pessoa, ou tá muito comprida para a pessoa que tem mão grande. Putz, a gente vai ter que pensar nisso. Então, esses detalhes aí que eles gastam tempo nisso, assim, mas eles têm um resultado satisfatório. Que daí já no Brasil, não sei se às vezes o tempo da indústria aqui, se todo esse processo agregaria muito valor, eu acho, no valor final do produto, de certa forma, né? Na hora que a mas pessoa é compra. Daí eu porque acho. o europeu, em geral, ele pensa da seguinte forma: mão de obra lá é cara, né? Então, eles pensam de um jeito, pelo menos a IKEA tem essa mentalidade, Uhum. né? Você consegue montar qualquer coisa sem nenhum equipamento adicional. Não, Você não não. precisa ter um parafusador elétrico, não precisa ter nada. Eles Uhum. fazem de uma forma que você monta, qualquer dona de casa monta, sem experiência nenhuma, Sim. sem quebrar nada na sua casa, sem fazer muita bagunça e sem fazer muita, sabe? É um negócio muito bem pensado. Por E quê? Porque os espaços confortável. são menores hoje em dia. E assim, é uma questão de economia já pensada, né? A empresa já existe não sei há quantos anos. Sim. Que, por exemplo, a gente vê no Brasil a Tokstok já não consegue fazer isso, né? É, Para montar coisas no Tokstok já é muito mais difícil. é. Tanto é que eles te oferecem a montagem de um profissional e a montagem do faça você mesmo, que sempre chama profissional, não tem jeito Não para sei, poder fazer. tem muita gente que compra, eu mesmo vou montar, daí dá meia hora, tá ligando lá, eu quero contratar montar. Pelo amor de Deus, manda um montador aqui, porque eu não estou dando conta de mais nada. É bem isso, né? Às vezes é um Né? manual que tá faltando informação ou informação errônea. É aquilo, falta gastar tempo nas coisas, né? Falta de pessoas que É, fazer o negócio certo, assim, como tem que ser. Então, é aquilo que eu tava falando. Talvez para o nível Brasil, quando você gasta muito tempo nisso, a pessoa vai ter que cobrar por isso, né? Mais caro. Daí o público-alvo muda. Daí vai ter que cobrar justamente, caro, daí não vende. Daí você fica nesse meio do caminho aí que a gente não consegue alcançar, assim, sabe? Que é... justamente. Aí ela estava aí agora dando um coraçãozinho pra gente, ela está assistindo a live. Beijo para você. Ah, bom, falamos aqui. Como você vem da área da biologia e depois passou para o design, né? Quando o bicho do design te mordeu, como eu sempre pergunto aqui, quando você começou a entrar nessa área do design, quem foi que te inspirou, por exemplo? Você já tinha aqueles nomes assim que você falava, olha, isso aqui existe isso para você? Eu sei que é muito difícil, a gente que é designer apontar alguém que assim, a inspiração vem de todos os lugares, Sim, né? A tua inspiração vem da natureza. Mas sempre tem alguém que dá aquele norte para você que você fala assim, puxa, esse cara é admirável, eu gostaria de ser igual a ele quando crescer, né? A gente sempre tem isso. tem. Tem bastante gente assim que eu gosto. Eu falo que essas minhas inspirações, ou esses meus olhares em relação a isso, parecem uma playlist do Spotify, assim, tem tipo uma música de cada artista e junta tudo e vira uma coisa só. Eu tenho algumas pessoas assim que eu gosto muito no sentido de às vezes
O jeito que a simplicidade com que eles transformam as coisas, eu gosto muito do Ilude. Eu acho que eles têm umas sacadas legais, eles conseguem ter uma redução, uma simplicidade na hora de construir, assim, que eu às vezes invejo, porque daí eu faço algumas coisas mais complexas, assim, que depois me demandam mais tempo de produção, mas tudo bem, é isso que eu tenho hoje. Então, eu acho que eles trazem algumas soluções legais, assim, eu gosto bastante do trabalho deles. Ainda não conheci eles pessoalmente, só conversamos só pelas redes sociais, assim, sempre trocamos umas figurinhas, mas eu acho bacana essa simplicidade que eles trazem. Eu gosto bastante de um pessoal de fora, eu gosto de uma marca chamada Muto, que é da Dinamarca. Muto. Isso, Muto Design. Tipo, eu acho o trabalho deles Conheço, fantástico. conheço. Então, quando fui para a Europa, lá para Milão, quando estive ali em Paris, a primeira coisa que eu quis meio que, vamos fazer alguma coisa de design, eu quis ir na loja, porque eu queria ver as coisas, queria tocar nas coisas, assim, acho que eles têm umas soluções, assim, bem bacanas, assim, se for olhar muito, assim, realmente, às vezes não tem muita inovação, mas eles fazem muito com pouco, assim, sabe? Eu acho lindo o trabalho deles, essas entregas que eles fazem, com materiais simples, assim, e é um design acessível, assim, se for pensar bem, comparado valores, assim, do que eu vi lá, tipo, poxa, não é para uma pessoa que trabalha lá, mora lá e ganha em euro, tipo, é tranquilo comprar peças de design super fodas, assim, e legais, assim, gosto muito O deles. europeu tem essa consciência, né? Você tem o alto mega luxo, que é muito mais caro, mas as coisas não são inacessíveis, né? Não são inatingíveis. Não Sim, é inacessível, não são inatingíveis, como é no Brasil, por exemplo. As marcas de luxo no Brasil são marcas inacessíveis, inatingíveis para qualquer pessoa, sim, né? com certeza. Mas lá, dependendo, a pessoa consegue Sim, ter algo que tem desejo. E o mercado tem o posicionamento, né? Você tem o produto muito barato, o de médio porte, o de alto padrão não, de preço mais alto, mas tudo tem qualidade. Isso é que é bacana. Eles conseguem que tudo tenha qualidade, desde o produto muito barato até o produto muito sim, caro. A qualidade é excepcional. com certeza. Eu tive no Clerkwell Design lá em Londres, e estava com uma amiga designer, a Roberta Rampazzo, que mora lá em Londres, e aí a gente estava ali passeando, né, vendo as coisas e tal, e aí ela falou assim, mais cadeira de linha reta, e a gente estava meio assim, de novo, mais cadeira de linha reta, e aí ela pegou numa cadeira e falou assim, pega no acabamento dessa cadeira, olha que maravilhoso. Isso. Pronto, acabou. Bem, Cadeira, esqueceu uma cadeira reta. é E aí você isso. começa a ver a técnica, que é isso que você está falando, é invejável isso, né? Eles conseguem dar um acabamento para um produto que tecnicamente é industrializado com cara de artesanal. Com certeza, Aí é que tá. Eles conseguiram isso, né? isso mesmo. Fico curioso para ver como é que é o sistema de produção de cada peça dessa. Deve ser uma coisa incrível, né? Deve ter. Assim, Então, tem que ver até se às vezes é uma coisa muito alta indústria, assim, que tipo tira um pouco desse trato humano, mas assim me parece ser um misto, assim, sabe? Nunca parei para procurar assim como é que é às vezes de um produto que eu gosto, realmente como é que ele é construído. Algumas coisas já assim, mas até que ponto é humano, até que ponto é uma máquina que faz, né? Então isso realmente é uma coisa que eu nunca imaginei assim. E também é, eu sou uma pessoa meio saudosista, assim, gosto bastante do Sérgio Rodrigues, né? Claro, e Jorge Zalzupin, então é, gosto desses eles, esses, que abriram esses com são os grandes o facão. nomes, né? Que são os grandes nomes que inspiram todo mundo, né? Que abriram o negócio, né, derrubaram a mata, por assim Eles que dizer, derrubaram as com o primeiras facão árvores. na trilha, no asfalto bonitinho que a gente passa hoje, os caras abriram com o facão aquilo lá. Então, Numa época que a coisa era muito mais difícil, né? É muito mais complicado, né? E são todos exímios marceneiros. sim. Essa é um detalhe importante, né? Eles eram chão Não de eram fábrica, designers, não eram eles eram, designers propriamente ditos, né? Eram marceneiros, cada um dentro da sua especialidade, né? O Sérgio mais que acho que os Azupin era é, arquiteto, se eu não me engano, isso, mas o Sérgio Rodrigues era basicamente marceneiro, né? E fez muita coisa maravilhosa, assim, sim. né?
Bom, E continua, pode falar. aí, por exemplo, tem pessoas que eu gosto assim, tipo, tem uma designer aqui de Curitiba que eu gosto muito do trabalho e como ela apresenta o trabalho dela e como ela lida com todo esse processo que eu ainda tô aprendendo muito com ela, que é a Ana Penso. Então, eu gosto muito do trabalho dela, do jeito que a poesia que ela traz as coisas, assim, como ela modifica, ela traz essa forma simplista, de certa forma, às vezes materiais são simples, mas ela agrega um valor naquilo e um valor poético naquilo, assim, que eu sempre me inspiro e sempre busco, assim, tanto que ela é uma pessoa que está me ajudando nessa parte, nessa reconstrução do Patrick Fornali. E então, assim, tipo, a visão que ela tem, assim, é fenomenal. Quando você senta para conversar com ela, assim, tem que separar pelo menos umas 5 horas de, de- do teu tempo para valer a pena realmente, assim, porque, nossa, é sempre muito bom. Então, e eu gosto de ver, assim, como ela lida com essas questões, assim, sabe? E também, como eu fico muito, igual a gente fala do chão de fábrica, eu sou muito pé de oficina, chão de fábrica, e então eu preciso sempre trazer essa parte mais social minha, assim, então eu sempre fico meio que brigando com essa, com essa questão, assim, sabe? Fala, não, tem que ser mais social, então, assim, não, mas eu preciso produzir, às vezes estou com as roupas de guerra aqui, que, meu Deus do céu, se eu ando na rua daquele jeito, não deixo nem entrar no banco. Então, bem isso, assim, então eu vejo, assim, como, sempre me inspiro, assim, no trabalho dela também, como, além do trabalho, como peças e tudo mais, mas como ela como pessoa. Que isso é uma coisa mais difícil da gente ver hoje em dia, né? Beleza, eu como designer posso me inspirar, legal aquele produto, aquele cara que fez aquele produto, aquele cara que fez aquele outro produto, aquela pessoa que fez aquele produto. Mas a gente se inspirar com uma figura humana, assim, tipo, realmente a Ana é tipo um norte, assim, nesse sentido, assim, sabe? Como pessoa e como marca também, como brand, né? Então, é isso, assim, acho que você me perguntou sobre designers, eu acho que é essa turminha aí. E fora do design, quem que te inspira, né? A gente tem sempre as referências cruzadas, né? Eu tenho uma referência cruzada muito na moda, né? Eu enxergo muito a moda e tudo que está à nossa volta, na verdade, né? A Bauhaus falava isso, né? Uhum. Sobre misturar tudo ao mesmo tempo. Então, a arte, a música, a moda, né? Eu vejo, por exemplo, hoje a Iris Van Herp com essas construções que ela faz muito próximas da arquitetura, né, e da engenharia, que é tudo muito engenhoso que ela faz, né? Uhum. E outros designers também, de fashion designers, os joalheiros, por exemplo. Os joalheiros me inspiram muito, eu sempre gostei Uhum. muito do processo fabril da joalheria, no geral, né? Quem que te inspira, assim, que fora da área do design e fora da biologia, por exemplo, né? Olha, igual a joalheria é uma das questões também, assim, que eu gosto muito de também sempre usar como, de certa forma, como inspiração ou como a aspiração, de certa forma, assim, né? Aspirar ser aquela, usufruir daquilo ali, né? E a música, assim, de certa forma, né? Apesar de também ser músico, então isso meio que entra também dentro desse processo. Eu sou apaixonado por relógios, de certa forma, assim, relógios de pulso, de Olha que design. legal. E ainda envolve, querendo a gente puxa às vezes para o design, né? Por mais que a gente olhe as joias, então eu tenho um olhar diferente para relógios. Assim, um tempo atrás já fiz alguns relógios de pulso em madeira, então eu tenho esse pezinho, assim, sempre é uma peça que eu sempre gostei de fazer. Então, Relógio de madeira é super bonito, tá super em alta, é né? isso Relógio, óculos de madeira. Tem também. uma marca de fora que eu sigo que faz óculos de madeira É, de forma artesanal, que é um negócio é muito maravilhoso. legal. Já publiquei até post sobre eles, porque é uma arte mesmo, assim, né? Com E a certeza. gente imagina que pega ali a madeirinha e sai outro do outro É, lado, tudo arrumadinho, né? não, Igual o desenho do pica-pau, que é a produção do palito de dente, que é que você eles põem uma árvore inteira e sai um palito de dente do outro lado. faz isso mesmo, realmente é. E, putz, deixa eu pensar também em alguma outra área que...
da música, essas questões. Dessa questão do relógio em si, às vezes essa questão meio mais poética com o tempo, assim, sabe? Eu sempre fico meio que... Eu sempre gostei de fazer relógio porque era aquela questão, assim, meio que para quê, né? Para essa questão mais poética em relação ao tempo, assim. Sempre fiquei meio preso nisso, assim, sabe? E também tenho muita em relação a... Na construção ainda de instrumentos musicais, eu ainda sigo uma galerinha, assim, que sempre me inspira, assim, sabe? Tem um carinha lá nos Estados Unidos que é o Benedetto. Ele era um italiano, imigrante italiano que migrou para lá nos anos 40, 50, 60, sei lá que ano que foi. Mas ele se baseou lá e fez uma marca lá que é a Benedetto Guitars. E, nossa, as construções deles são espetaculares, assim, tipo, eu entrei basicamente para fazer instrumentos musicais porque eu sempre me inspirei, assim, no trabalho dele, assim, até hoje eu sigo ele, sigo as redes sociais. Tem o designer lá, que é o Damon, que agora o Benedetto, ele não faz mais as guitarras, agora tem um outro luthier lá que pegou todo esse processo do Benedetto, aprende com o Benedetto e faz hoje, que é o Damon. E volta e meia a gente troca umas figurinhas, assim, também eu vejo que ele faz umas experimentações ali, só dou manda uns coraçãozinhos, joinha, porque... então eu acho legal, assim, ficou sempre latente, assim, essa questão. Ainda A quero voltar internet, a fazer algumas coisas. a internet tem essa vantagem, né? Você Tem. consegue ver processos que você não veria anteriormente, né? Com certeza. E a gente vê eu tenho visto uns criativos no exterior e tudo, que eu fico assim, chocado com o que fazem, né? Tem aquele cara dos Estados Unidos que trabalha com shape de skate, né? Que ele faz tudo com shape Transforma. de skate. É Isso. muito Muito bacana o legal. trabalho dele. Ele, Conheci um cara em né? São Paulo que vem aqui. Ele transformava em biojoias. Ele fazia colar, fazia anel. Putz, não vou me recordar o nome dele agora, mas o processo era bem isso. E é bem coloridinho o shape, né? Ele fica bem bonito, né? e assim, o jeito que ele faz com que aqueles shapes de skate se transformem, e ele faz umas coisas assim que você fica, meu Deus, como é que ele chegou nesse processo? Porque a gente olha o vídeo e fica assim, como é que ele deu conta de fazer esse negócio? Porque corta de um lado, corta do outro, serra aqui para ele conseguir porque ele faz desenhos, né? Ele faz desenhos com o colorido do skate, que é o mais chocante de tudo. E eu vi um agora que ele utiliza resina. Ah, Ele utiliza o shape de skate e ele completa com resina. Então, que por legal. exemplo, ele usa o shape de skate colorido Uhum, e faz o complemento disso com resina, que é que muito legal. bacana também. É outra técnica que eu não tinha visto ainda e cada dia vai aparecendo um diferente, né? Uhum. Eu vi um agora que ele faz xilogravura com guitarras. As xilogravuras dele são feitas a partir de guitarras e ele faz desenhos maravilhosos e são sempre guitarras. As xilogravuras dele são com base em guitarras. Que É um legal. negócio de doido, assim. Inclusive, a gente vai publicar, acho que sexta-feira vai entrar um vídeo sobre ele, é sábado, uma coisa assim. Uhum. Bom, Que eu legal. queria começar agora a mostrar os produtos e queria que você comentasse um pouco, falasse sobre eles. Eu vou Vamos começar lá. com o banco, que você falou, né? Que é o Sertão, Pode que é esse ser. aqui, Isso, esse né? aí. Essa Que foto esse não foi estava no em sertão, Milão. mas é o nosso sertão daqui, da região de Curitiba aí. Mas é esse carinha aí, ó. Essa é a tapeçaria ali que a Yala faz. E Então, ela, isso, uhum. A inspiração ali foi o solo craquelado do sertão. Então, a gente quis trazer essa referência daquele solo. Isso, então esses relevos, esses craquelados, a diferença de olha, gente, isso aqui é cor. uma tapeçaria, tá? É É, tapeçaria. Só que aí, em vez de fazer essa tapeçaria toda colorida que estão fazendo agora, eles foram numa cor só, né, monocromática, para imitar o chão, né, isso, a isso terra aí. rachada, amolecendo, como diz a música da É, Bethânia. é. E daí, essa madeira que eu uso para fazer esse banco é o pinheiro do Hum. Paraná. Então, essa é uma madeira bem controversa, assim, de certa forma, porque é uma madeira que está proibida de corte desde os anos 80. Então, essas são árvores que a gente dá uma ressignificação
porque são árvores que Ah, foram cortadas ou caíram, né? Então, são árvores que eventualmente seriam descartadas, e daí quando tem essas autorizações para bacana. risco de queda, ou se já eventualmente caiu, essas madeireiras compram eventualmente essa madeira, e eu compro dessas madeireiras que têm essa certificação para vender essa madeira. Então a gente traz aí uma ressignificação e uma durabilidade maior, né? Usando esse material, né? Usando com Super bonito. É, super bonito. bastante consciência, Bem né? bonito. A Então ideia são séries únicas. Essa aqui é um produto seriado, né? Você vai, isso. por exemplo, produzir ele em outras madeiras ou não? Ou só nessa madeira? Por enquanto, enquanto eu estou tendo acesso a ela, assim, eventualmente, assim, tipo, é por meio que meio sazonal, assim, sabe? Existem épocas que às vezes eu tenho maior disponibilidade dessa madeira, então às vezes eu tenho menos, mas por enquanto, assim, tipo, pro número de saídas que eu tô tendo, tá tranquilo, assim, tô conseguindo ainda utilizar essa mesma madeira, com essa mesma certificação e tudo mais. Eu não sei se tem uma madeira parecida, porque a ideia foi trazer essa cor mais pálida, né, para o produto. Porque É, o sertão, a caatinga, de certa forma, é a madeira pálida, né? Tipo, mata seca. Então eu precisava é. trabalhar com uma madeira clarinha, né? Então, se eu eventualmente mudar a madeira, tem que ver se ainda continua dentro desse conceito, assim, sabe? Talvez valha a pena a gente eventualmente fazer quando tiver a demanda, às vezes uma fila de espera, não sei. Aí a questão também do público entender um pouquinho do produto, né? Mas de repente também dá para trabalhar com uma madeira de outro tom e transformar, por exemplo, a cor da tapeçaria, Com né? certeza. É, eu Coisas. já imaginei essa tapeçaria aqui colorida, que nessa É, cor de madeira ficaria um espetáculo de com, bonito. com Daria um certeza. contraste muito bonito, né? Bom, enfim. Com certeza. A Não, gente já começa você- a imaginar, né? Fazer, por exemplo, em tons de água, para aquela coisa que fala do que o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, aí, ó. fazer o processo inverso, Sim, com né? certeza. Fazer em tons de os tons ah, Hum, esverdeados, azulados, né? É, verde esmeralda, esses tons assim mais, né? Dica para você. ó, Eu puxei um tá. produto lá do teu site, Ah, que é esse esse é, aqui. esse é o Tuiuiu. Esse aí é um banquinho muito especial. Ele é bem simples, de certa forma. A ideia desse produto foi trabalhar com essa fibra. Essa fibra aí que está em cima, ela é o miolo do junco. Esse miolo do Olha, junco ele é descartado nas cestarias. Quem trabalha com junco, isso aí vai para o lixo. Eles não utilizam essa fibra. Então, esse é um olha, material natural que era descartado. Então, a gente resgatou essa fibra desse lixo que eles jogam fora para dar essa ressignificação para esse material, que é como basicamente o animal faz na natureza, né? Então, ele pega fibras, madeira, galhos e tudo mais e faz aí um ninho. Então, a ideia foi resgatar esse material que não era utilizado e deu esse conceito, né? Então, a gente deixa assim esse, esse aspecto para parecer um ninho mesmo. Até quando eu fui. Quem faz esse tramado, para mim, é um senhorzinho aqui que tem 50 anos que ele só faz isso. ele queria Cestarias e tudo. ele queria dar o acabamento embaixo, E quando você falou não, e ele falou, ah, ele meu fala, Deus. não, assim você deixa assim. Não, mas eu corto daí, porque para não ficar assim, né? Eu falei, não, mas é assim que fica. A ideia é essa. Daí ele. Mas é o seu Darcy o nome dele, né? Mas o seu Darcy ele já está acostumado já com essas loucuras, que eu e a Ana, a gente sempre chega lá, a Ana também faz bastante festa com ele. E a gente chega com umas loucuras, assim, agora ele tá dando até dica, assim, já. Vamos fazer assim, assado, vai ficar melhor e tudo mais. Então, foi bem legal, assim, tipo, mas é para ficar assim mesmo, desse jeito, tudo fiapento, né? Daí eu falei, não, é bem desse jeito mesmo. Como se fosse um ninho mesmo. Então, aí é para se inspirar no Pantanal, ali na ave, de certa forma, também remetendo as cores, né? Não, mas não trabalhando só isso, trabalhando mais essa função, essa biológica aí também. E é bacana do teu trabalho que você pensa nessas coisas todas, né? No material que vai ser descartado, dando vida para isso, né? É menos material na natureza, É, é,
é uma forma também de gerar mais renda, né, para o pessoal que trabalha com isso, né, porque eles acabam achando um novo material que pode ser usado, Sim. né, isso pode ser usado em cadeira, descartavam, sabe-se lá Deus por quê, né, Sim. que tinham É descarte porque disso. ele é bem fibroso, ele tipo, ele meio que você, se você quiser, eu quero que a fibra fique desse jeito, ele é tão fibroso que, por exemplo, você molha ele, mas ele fica onde ele quer ficar. Diferente do material, ele quer Ah, fazer uma entendi. secretaria, Ele não é daí tão aquela... maleável quanto os outros, então você não Não, consegue dar uma... ele tem vida própria, Você não consegue... quase, esse miolo. Então, se você quiser que ele vire, eu quero que ele faça essa outra curva, ele não faz, às vezes, sabe? Então, essa limitação para Entendi. quem faz alguma coisa cestaria, assim, não agrega muito, às vezes, dependendo, né? Mas, assim, nesse É, caso, mas caiu é, bem a calhar, né? o design é isso, né? O design é enxergar as coisas por um prisma que ninguém vê também, né? É sair do muito lógico, né? Sim. E é a vantagem da pessoa que não tem uma formação tão técnica, não saiu direto de uma faculdade e foi trabalhar com isso, é a grande vantagem sobre os profissionais que estão saindo do mercado. Que ele sai tão quadradinho, tão Preto no branco. acadêmico, que ele não consegue ver as coisas dessa forma. Eles conseguem enxergar o que tem, que é o que a indústria tem para oferecer, e não consegue enxergar além. Por exemplo, tem uma história maravilhosa da Jaqueline Terpes, que quando ela, a Riva chamou ela para fazer uma coleção, ela entrou na fábrica e aí ela bateu o olho numa máquina e ela viu o descarte da máquina, né? Era uma máquina que cortava Uhum. um produto e, e sobravam uns retalhos. Aí ela perguntou o que era aquilo ali, ela desenvolveu a primeira coleção dela para a Riva, foi desenvolvida através daquilo ali, que chama linha trama. Ela desenvolveu através do recorte da máquina, ela Legal. fez o detalhe todo da linha toda é feito com aquilo ali, era um recorte, era um descarte da Uhum. indústria. Quer dizer, você começa a ter Uma- uma outra visão sobre o que você vê, né? Marca de mega, ultra luxo, né? Para o mercado de mesa posta de prata, ouro e tudo. Sim, E ela conseguiu ver e transformar algo que seria banal em algo espetacularmente bonito, né? com Que é a certeza. linha trama da Jaqueline Terpes para Riva, que é maravilhosa. Conheço, É um eu negócio gosto assim. muito do trabalho da Riva. Eu já até pensei quase em já ligar para eles e mandar algumas coisas assim, para falar, olha, sou eu aqui, ó. Quero pensar alguma coisa com vocês. Eu É, gosto muito. o Rubens tem um olhar muito bom também. O Rubens é um grande empresário, gosto muito dele, já entrevistei ele aqui, Que legal. conheço ele há muitos anos e ele é um cara que tem uma visão boa, assim. Ele bate o olho em algumas coisas assim e ele é um grande fomentador do design, né? Além Vejo sim do também. próprio trabalho dele, ele transformou a Riva num grande polo criador de designers do mundo inteiro. Ele traz gente da Itália, da França, e ele aposta muito no design nacional, né? Então, ele é um cara muito bacana. E, Vou bom, mandar e-mail. vamos ver, né? Manda e-mail para ele, ele é um cara bacana. É um cara que. E é um cara que tem visão, e é um cara que não tem os vícios do mercado, né? Ele é um cara que montou a própria indústria dele e tem uma consciência diferente do resto, assim. Eu acho, né? Eu gosto muito do modo do Rubens pensar assim e chegou onde chegou por isso, né? Então, aplausos para a Riva, gosto muito. Conheço ele há muitos anos. Vou mostrar mais uma peça tua que é um objeto, né? Isso. Esse é um centro de mesa. Pode ser fruteira. É uma peça meio híbrida, assim. Você consegue utilizar para vários fins, assim. Isso aí, ó. É Esse é bandeja, centro bandeja. de mesa. É múltiplo. E esse aí tem o centro de mesa Pradaria, o nome. Ela busca um pouco a inspiração nos formatos dos Pampas, né? Como a coleção é Biomas, a gente sempre traz um pedacinho de cada região, né? E esse traz a questão ali das pradarias, ali onde tem os vales, né? Então a peça ela é como se fosse um V, assim, né? Se você olhar ela de topo.
Então, é nessas regiões que geralmente, por exemplo, nos vales, que você tem, no final do vale você tem um rio, você tem uma mata mais, de certa forma, mais densa, de certa forma, porque o solo é mais profundo, então ali que ficam as árvores frutíferas. Então, essa questão dos vales ali, das pradarias, então a gente pegou essa aí como inspiração, né? Que, de certa É forma, bem bonito. os produtos vão se concentram ali no centro ali da bandeja, né? É, Então, daí é tem bem bonito. nada também, aí, ó. Aí a gente vai trabalhando com os acabamentos, né? Essa é uma abanização química, né? E Química. Não isso. é o, não é o carbonizado, né? Não, não, para esse produto não, porque o carbonizado ele dá uma textura, ele abre muitas ranhuras. Então, se a pessoa usar como uma fruteira, como alguma coisa para realmente apoiar, talvez caia sujeirinhas ali, então fica mais Entendi. complicadinho de manutenção. Então, a gente tem que pensar nisso também É, na mas hora do uso, né, no é, dia a de- dia. tem que pensar nisso. De repente, o acabamento fora, né? Aí, ó, a Riva poderia pôr isso na linha dela, Sim. juntar a madeira né, com a tecnologia deles e trazer a parte de metal, ficaria bem bacana. Aí, Rubens, Aí, mais um designer para você. Aqui é um vaso, né? Que é bem bacana. esse Ele é tem um esse. sozinho, assim, esse é até levemente controverso, assim, porque esse é o mandacaru. Esse é um vaso solitário ou um vaso para arranjo, de certa forma. E quando eu estava É bom desenvolvendo para ele, Ikebana. é, É. e, e ele tem essas agulhas aí que, por exemplo, você precisa meio que espetar a planta para você colocar ela ali. Então ela brinca um pouco com essa poética, assim, tipo, uma rosa, por exemplo, tem um espinho, tipo, com ferro fere. Como é que é? Com ferro fere, com fogo? Com quem ferro, Esse com quem ferro fere, com ferro será ferido. isso. Então é meio que essa troca aí. É, então, meio que você tem que espetar a planta para ela ficar assim como que é no cactus, né? De certa forma. Então, esses espinhos ali, então traz essa. Mas é bacana para você fazer arranjo de ikebana, né? Ele dá um auxílio muito grande. Tem alguns arranjos de ikebana que eles fazem isso com a própria planta, né? Eles cortam e tudo, estruturam com a própria planta. O vaso resolveria isso muito bacana, né? Eu não conheço isso E aí. às vezes você quer fazer uma. Às vezes tem alguns arranjos de ikebana que eles precisam cortar, e eles cortam a própria planta, Uhum. e aí alguns vídeos bem legais assim de gente que monta arranjo, de esses arranjos de florais, né? Que isso é baseado na ikebana. E aí eles vão cortando aquilo ali, estruturando, e corta a planta no meio, corta o. É bem interessante assim. Eles vão estruturando de uma forma de acordo com o vaso. É uma arte isso. Legal. Isso aqui resolveria pra caramba para eles, porque às vezes você quer fazer um arranjo mais minimalista, você não quer um arranjo tão aberto, Sim. né? Às vezes você tem necessidade de fazer algo mais uma flor só, por exemplo, né? Tem umas flores exóticas que por conta do preço elas são muito caras, você consegue ter uma só. Não dá para fazer um arranjo gigantesco. Então dá para você fazer um arranjo bem minimalista com aquilo ali, com folhagens e tudo. E eu acho que isso aqui é bem bacana. Para os Uhum. amigos floristas de plantão, É. aí, Riva, mais um produto para vocês, ó. Ó, Esse é Rubens. legal mesmo. E então daí ele tem essas É, bem agulhas legal. aí pra galera espetar mesmo a planta. É uma coisa meio brutalista, assim mesmo, para deixar. Sabe que eu olhei, eu entendi muito rápido e achei muito prático, na verdade, assim, Uhum. bem prático. Eu gosto bastante. É, e já imagino isso aqui produzido pela Riva, viu? Bem bacana. A ideia é bacanérrima. Sim, com certeza. Ah, esse é outro xodozinho também. Esse é um quebra-nozes, na verdade, né? Esse é um Ah, vaso-nozes. Tem aí, ele tem uma função bem diferente, assim. A ideia é ele ser um vaso solitário, porque então você tem essa estrutura ali, você tem aquela esfera ali, que é uma esfera de Macedônia, né? E você tem hum, essa esfera. E essa daí você tem aquela aqui. estrutura. Isso, é. Daí você tem essa estrutura do lado que tem um pedaço de madeira. É um pedaço de Isso. madeira.
Torneado. Tem uma concavidadezinha que você coloca a noz bem nesse espaço aí. E você coloca o tubo em cima. E você pega essa esfera, você solta por cima do tubo. A relação entre a altura do tubo, o peso da esfera e aonde está aquela concavidade ali, quebra nós. Quebra nós. A ideia é ela não amassar. Então eu tive que fazer vários testes com vários pesos, Genial. alturas, para ela não macerar. Genial. Porque quando estava fazendo, a esfera estava muito pesada e estava quebrando e amassando a comida. Então não era tão legal assim. Então daí eu fui chegando nessa cinética aí dessa quebra aí para chegar efetiva assim mesmo, sabe? Só não quebra uma cadeira, é um produto que lá nem vigor. E é um produto que tem uma estética que depois você pode pôr, você não precisa esconder, né? Igual um quebra-nós, por exemplo. Você pode deixar porque ele vira um vaso, porque ele tem essa haste, né? Dá para você fazer um arranjo e tudo. Isso. É bem bonito. Tem essa bordinha em volta que você consegue colocar as castanhas ali para você deixar ela exposta. Então, muito legal. E esse produto também, ele vai um pouco além dessa questão só de poder pensar a funcionalidade para quebra, né? Ele brinca um pouco também com esse pensamento de que a gente tem que ir atrás do nosso alimento, né? Tipo, hoje em dia as coisas estão muito práticas, né? Tipo, quando foi a última vez que você quebrou uma castanha para você comer? Tipo, geralmente você compra já descascada, já num pacotinho de plástico, assim, sabe? Você já não tem mais aquele ritual de você quebrar aquela coisa, assim, tipo, você ir em busca daquilo, poxa, eu quero quebrar isso aqui para comer o que tem dentro, assim, sabe? Tipo, descascar as coisas, de certa forma. A gente vê muitas coisas nas bandejinhas, assim, tipo... Muito processado, né? Tipo, muito industrial, assim, sabe? Então, o quebra-nós, ele meio que brinca com isso, assim, sabe? E quando você quebra e come uma castanha quebrada na hora, também o sabor é totalmente diferente do que já vem embalado, assim, né? Então, já vem embalado, porque o que vem embalado tem que ter conservante, tem uma série de coisas... Né? Mesmo essas que vêm embalada a vácuo, não é tão legal, né? Tem outro sabor mesmo. Então, assim, é aquela ideia de você também ter essa peça exposta e você brincar com isso, assim. Tipo, e é uma peça curiosa, assim, sabe? As crianças adoram essa peça, assim, tipo, clientes que compraram. E é bem bonita. E usam assim, tipo, eles realmente falam assim, nossa, é uma peça que, tipo, qualquer um quer, depois que entende um pouquinho, daí às vezes uma criança começa até querer comer castanhas e coisa assim, para ter o ato da quebra, meio que uma forma lúdica, até pra gente aprender isso, de certa forma, assim, sabe? Até depois teve uma brincadeira do quebra-nós. Depois esse meu produto, ele foi exposto, não sei se foi na Boom Design, ou não sei aonde que foi exposto, num site desses que aparece design do mundo todo, assim, sabe? Eles publicaram... Daí teve uma galera lá embaixo falando, meu Deus, mas tão fácil quebrar com outra... Tipo, meu Deus, tudo isso para quebrar uma castanha e tal, não sei o quê. Daí, poxa, eu ia conversando, falando, não, cara, pode não ser a maneira mais prática de quebrar, claro, não estou tentando inventar a roda aqui, né? Mas é uma maneira diferente, uma maneira lúdica, às vezes, de você fazer uma introdução alimentar, às vezes, com esses pequenos detalhes, assim, sabe? E a gente acaba perdendo isso da nossa vida, de certa forma, nessa interação com as coisas, assim, sabe? Então, eu também busco isso nos produtos, assim, trabalhar essa função, assim, tipo, sempre tento brincar com isso, assim, sabe? É até um puxão de orelha da Ana, que ela falou, Patrick, é muito função, vamos fazer coisas que é só bonitas. Mas aí, às vezes, na minha cabeça, às vezes... Mas porque eu acho que, às vezes, sabe o que falta? A gente tem os recursos todos na mão, né? Por exemplo, a primeira vez que eu vi essa peça, eu não entendi. Agora que você está explicando que eu estou entendendo, né? Ela tem uma certa complexidade, mas que depois que você fala, se torna simples. Não é tão difícil assim. Aí, o que acontece? Você vai fazer uma foto, faz um vídeo mostrando como é que quebra. Porque é mais atrativo, né? Você falando, por exemplo, me dá vontade de quebrar o negócio com isso aqui para ver como é que funciona, né? Quantas vezes que a gente não tem o tal do quebra-nós, né? O quebra-nós tradicional que a gente utiliza, porque até é um negócio difícil de achar, não é uma coisa tão fácil de achar em qualquer lugar. E isso aqui é fácil de produzir, de colocar em escala e de ter em qualquer lugar, né? Sim, é fácil.
E porque tem uma estética toda. Mas quantas a gente não teve que marretar a tal da castanha, ou a noz, com um martelo de carne? Quem que não teve Com que fazer isso certeza. antes e preocupado entre destruir a noz e destruir o próprio dedo, né? Tem esse negócio, que tem que ter um negócio para segurar, É, bem isso, não é é? seguro. Bem Quebra nós e isso dedo, mesmo. quebra os dois. Então, daí essa Ó, é aqui o uma vaso com uma brincadeira. folhinha só que eu estava falando, só Isso, para as pessoas verem, é, né? Olha que bacana. Aí você faz um arranjo bem minimalista, né? Com uma folhagem, com alguma coisa e tal, e fica muito bacana. É muito bem resolvido. Aí, ó, o que eu tô falando é isso, olha, tá vendo? É uma estrelitza e eu acho que é uma folha de é, estrelitza ali, né, do outro lado também. Olha como fica bacana. É lindo isso. Parabéns. funcionou. Obrigado. É, os, o teu olhar para o design, né, fora da madeira também é incrível. Isso que é bacana, né? Então, Você tem. Isso foi desenvolvido depois da faculdade ou antes da faculdade? Como é que não, foi? foi bem antes. Essas coleções aí que você está mostrando, elas foram feitas antes de eu entrar na faculdade. Depois que eu entrei, até diminuiu mais meu tempo e não consegui produzir mais nada, quase. Então, eu produzi antes, então eu já tinha essa bagagem, já de certa forma. Para mim foi bem prático, assim, a faculdade para mim está sendo bem gostosa porque eu estou conseguindo explorar essas minhas coisas, assim, o que eu já faço, então fica fácil para mim. Eu tinha coisas que eu fazia, às vezes, que eu não sabia que o nome era, tipo, semiótica, de certa forma, assim, sabe? Fazia isso intrinsecamente, sem ter estudado, sabia que era assim que fazia, mas não tinha um nome. Então, Não a tinha faculdade, nomenclatura, né? Vai aprendendo com o com certeza, tempo, né? teve No fim das, mais. no fim das contas, você já é designer. Você só está precisando do título, de certa Isso, forma, e de algumas coisas, né? Sempre se aprende alguma com coisa, né? certeza. Eu acho que, de repente, a história de modelar no computador, de Sim, aprender como é que faz essa parte mais técnica, né? sim. E eu acho que daqui a pouco a indústria também vai começar a bater o olho em você e atrás de você, e então já é bom se preparando para Com isso, certeza. né? A ter essa aproximação. Eu sei que tem alguns designers e artesãos e tal que querem ficar ali com a marcenaria paradinha, sem ter muito approach da indústria, mas é importante isso, né? Sim, não. E o movimento hoje dos estúdios de design geralmente o designer mantém uma coleção alta costura, como eu falo, seriada dentro do estúdio dele, e para a indústria ele desenvolve o prêt-à-porter, né? Que é para gerar dinheiro também, né? De certa forma, como a indústria da moda resolveu, eu falo isso sempre, a indústria da moda resolveu isso muito bem, os designers ainda estão comendo bola com essa história, ainda fica nisso, não, eu mesmo faço e tudo, e fica nisso, né? Sim. E aí acaba não conseguindo tanto profissionalismo, né? É uma coisa que a indústria da moda resolveu muito bem. A indústria do design ainda está capengando nisso um pouco, a não ser esses grandes nomes, É, né? Badalados, Philip Stark, enfim e tal, bem isso né? Que eu mesmo. particularmente não gosto muito. Eu gosto das algumas criações, né? Esse é o meu debut, né? Esse aí foi a primeira coleção que eu fiz solo, assim, que tipo, esse o carboneto. Esse é um vasinho, esse foi minha inserção, assim, na biomimética, assim, sabe? É muito É, bonito, é uma estética bem bonita, é é, um vaso, né? são vasos, aham, são vasos totem. Então, esse aí realmente foi uma inovação, assim, sabe? Tipo, não existia nada no mercado, nada, de certa forma, assim, a nível, assim, tipo, mundial, de certa forma, que fosse pensado para isso, nessa forma, nesse formato. Então, os vasos, eles foram feitos nesse formato, tronquinho, assim, parece, para assimilar como ele já fica na natureza, pegando aquela biomimética. A planta, a orquídea, a gente coloca às vezes naqueles vasos, às vezes coloca até do jeito errado, assim, sabe? Tipo, coloca uma planta que fica pendurada, a gente coloca ela plantada de pé. Então, a chance dela morrer é alta, assim. Então, Por isso que tipo, geralmente elas morrem com muita facilidade dentro de então, casa. sim, porque às vezes colocam fertilizante onde não pode. Então, assim, tem
aí ela já está num habitat mais natural dela, assim, sabe? Então, a planta ela fica agarradinha ali no tronco do, do vaso, e ali é o nicho dela. Então, e o vaso dele é super funcional, porque daí a pessoa consegue fazer a rega com spray ou nébula, né? Então, daí consegue, daí cai ali no coletorzinho. Então, é uma peça bem funcional também, sabe? E traz esse É, e lance tem uma estética muito bonita. é Aí a gente vê, diferente, aí né? a gente vê aqui, ó, o pezinho, tá vendo? Uhum. Aí é o marceneiro primoroso, né? Porque isso aí não é qualquer pessoa que faz. Não E sei. esses, eu não sei se dá para ver na foto, a minha foto não está com uma qualidade muito boa, mas vocês depois vejam no Instagram dele, que ela tem esses tornos, né, em Isso, volta. É uma peça toda. tudo marcado. Isso deve demorar muitas horas para ser feito, né? Demora um pouquinho, assim, eu já estou com prática, né, já para fazer. E, de certa forma, assim, eu não fiz um gabarito para pensar, por exemplo, aonde vai cada linha. Eu deixo isso sempre aberto, assim, sabe? Então, cada peça se torna única de uma maneira meio, tipo, orgânica, assim, sabe? Tipo, claro, os tamanhos eu padronizo, porque às vezes a pessoa compra com aquela espessura, né? E com aquele tamanho, com aquele diâmetro, e então precisa ter esse tamanho. Mas agora essas questões das linhas, onde tem, se tem mais, se tem menos, é meio aleatório, assim. Eu vou fazendo como eu acho, vou E também dividir. para não te enlouquecer, né? Porque senão você também não faz mais nada. Não, Fica o dia senão eu tenho inteiro que fazer realmente um gabarito para fazer. Então, essa daí já é a aquela técnica. carbonizada, Aí né? eu faço aquela técnica de queima, aí a gente carboniza essa parte mais mole da madeira, então a gente traz textura e durabilidade para ela, né? E traz essa cor bonitinha. É, Aí para você ver, é bem bonito. essa é Fala. aquela orquídea que geralmente o pessoal coloca de pé, mas a melhor forma de você colocar ela é meio de ladinho, assim, sabe? Legal. Então, Quer dizer, faz toda a diferença, né? Uma pessoa que entende da natureza, que é biólogo, fazer uma peça que é feita especialmente para sim. isso. Que é uma coisa que ninguém nunca tinha pensado, né? Então, A gente vê geralmente as pessoas que conhecem de orquídea, geralmente põem ela numa árvore, né? Na Oscar Freire, em frente ao Emiliano, tem uma árvore cheia de orquídea branca desse jeito. que De legal. frente para o hotel tem uma árvore que é lotada de orquídeas e tudo. Que sempre me chamou a atenção, Uhum. né? Eu falei assim, gente, mas é assim que planta o negócio, então. É, Não é, não é em vaso, não, né? tem algumas que se dão bem em vaso, assim, sabe? Mas tem outras que é sentença de morte, assim, dependendo da espécie, né? Até eu não Mas sou geralmente. cultivo orquídea, assim, eu não sou aquela orquidófilo, assim, né? Eu entendo Não, o mas suficiente. geralmente quem gosta de orquídea fala isso, né? Que compra orquídea, quem gosta geralmente, né? Sim. Compra e fala assim, ah, eu estava tão linda e tudo, e daqui uns dias morre. E vira só. É que nem o bambu moçô, né? Quando É, entrou no Brasil, sim. que era aquela febre, era todo mundo põe um bambu moçô num projeto e tudo, aquele negócio caríssimo. Daqui a pouco a planta estava morta, em alguns meses a planta estava morta. E aí o negócio parou de funcionar, né? As pessoas pararam um pouco com isso, né? Uhum. Porque na minha época, quando eu estudei design de interiores, a febre era o tal do bambu moçô. Todo mundo queria um dentro de casa, né? Uhum. E aí parou porque é gasto de dinheiro à toa no Sim. final das contas. É. Daí tem os vasos também, tem os que são feitos exclusivamente para amarrar fora, e tem outros que você Uhum. consegue daí plantar mesmo, que daí ele precisa, esse daí já é uma epífita, né? Daí já tem esse hábito, daí tem essa espécie que você amarra mesmo, porque ela fica bem na parte externa, né? E tem outros que Entendi. realmente você precisa de uma estrutura para plantar mesmo, assim, sabe? Que é esse aqui, né? Que você puxa o. Isso, ela tem como eu faço também no torno como se fosse um copinho, assim, sabe? Então você tem uma área ali que você Entendi, consegue plantar. entendi. Então daí É ele uma solução e estética muito bonita. ele realmente tem. É uma estética muito bonita. Já imagina uma parede toda assim, já pensou? Não, realmente. E ele parece que ele foi feito para você ter uns 3, 4 assim que
faz um arranjo muito legal, assim, com É, a altura. ele faz um arranjo muito legal, porque ele tem essas diferenças todas. E a gente já fica imaginando um monte de coisa assim na casa. A minha cabeça já está voando aqui com várias variações desse vaso. É Uhum. muito legal. É. É muito bonito. Então, é muito bem pensado. E ele sozinho, assim, é lindo. Aí é Então, que tá. ele é uma peça já curiosa, assim, sabe? Ele, mesmo sem a planta, ele decora já, sabe? Então, se às vezes está numa... Mesmo sem a planta, ele é meio que uma escultura, né? Ele tem uma estética muito forte, muito bonita. Uhum. Dá para virar até luminária se brincar. Dá pra... Estou lembrando do Bruno De Lázari, que inventa de fazer uma luminária agora, e tem meses que ele está brincando com isso, para até chegar no que ele quer. O Bruno é um outro designer, Conheço o trabalho. arquiteto, designer, marceneiro, e ele está às voltas agora com uma luminária. Né? Você está acompanhando? Eu acompanho ele sempre. Ah, Ele está lá às o voltas. tempo não me permite acompanhar sempre, mas eu volto e meio vejo o trabalho dele, é excepcional. Mas é bem assim mesmo. Por exemplo, tem produto, esse quebra-nozes, a primeira versão dele, não tinha nada a ver com o que é aquilo ali, sabe, que eu fiz. Então, era uma traquitana, uma coisa com rosca, uma coisa, tipo, bem diferente do que era a primeira versão, assim, sabe? Então, tipo, eu Bacana. me esgotei produzindo ele, porque eu queria aquele conceito, tudo aquilo lá, e eu precisava fazer aquela entrega, tipo, de alguma forma, assim, sabe? Então, e do jeito que eu comecei, eu abandonei aquilo, falei, não é assim que eu quero, não falta alguma coisa, não tá simples o suficiente, assim. Daí eu realmente, se fosse lançasse aquilo, falar, não, essa é a pior maneira de você quebrar uma noz era com aquela que eu tava indo, assim, sabe? Por aquele caminho, assim. Então eu abandonei aquilo e falei, não é assim. Uma hora vou achar o jeito, assim. Daí veio essa questão assim, da cinética, assim, com a quebra e com... E é uma, Aí pensando E é nisso. mais difícil, né? Porque é o material que você não domina tanto, que é o metal, né? Tem o Sim, metal e tem a madeira, que é a tua base, né? sim, Basicamente. Mas é o metal, aí fica muito mais difícil, sim. né? Para entrar nisso. A designer que eu entrevistei semana passada, que é a Thaís Freade, que é uma joalheira, que não, é uma cantora, na verdade, que é joalheira, que é designer de Uhum, acessórios e de joias, né? E aí ela não tem formação nenhuma acadêmica de design propriamente dito. uhum, E aí eu falei, como é que é o teu processo de criação? Né? Ela falou, eu faço mock-ups em papel. Eu modelo as minhas peças com papel, uhum. para chegar no que eu Aham, preciso. Né? Então o processo dela, ela criou um processo que é genial, né, para resolver a questão dela de modelagem, por exemplo. Ela não fica presa ao desenho, a nada e tudo. Eu falei, nossa, que danada, né? Que Nossa, criatividade. super. A criatividade ao extremo, né? A criatividade para viabilizar o próprio trabalho. Isso é Sim, muito bacana. é. Eu sempre pergunto no começo da formação acadêmica, justamente por isso, Uhum, que é para quem está assistindo a gente poder se inspirar, né? sim, Cada história dessa é uma história maravilhosa, diferente. Cada design que passa aqui é um universo. Né? Cada um de vocês, você hoje é o número 80, já são 80 lives nessa brincadeira. Cada um com um processo diferente. Eu tenho uma amiga que fala assim, mas você não cansa de entrevistar design, pelo amor de Deus. Eles já são 80. Eu falo, mas cada um tem uma história fascinante, diferente uma da outra. Não é tudo igual. Essa indústria é maravilhosa, porque é a indústria da é, criatividade. Cada um descobre uma coisa é. diferente. E poder contar essas histórias é muito bom, sabe? Então, é, cada dia é mais fascinante, cada dia é um nome diferente, uma técnica que eu não conheço, algo que eu não aprendi. Por exemplo, essa história dos vasos Uhum. é mirabolante, assim. Você está de parabéns, né? Ninguém pensou Uhum. nisso. Ninguém pensou nisso. Então, E dar essa estética bonita, sim, né? Porque é difícil dar estética bonita para vaso. Vaso é um com negócio que certeza. ou fica simples demais, ou fica esquisito demais, É, né? Dependendo do que se mesmo. faz. Então, E não daí essa teve ninguém que design, né? pensou em vaso por orquídea, que eu conheça, né? Eu não conheço nenhum específico, enfim. Com- Coisas para o futuro. O que você está planejando aí? O que está saindo Olha, dessa marcenaria maravilhosa? igual eu falei para você, estou fazendo essa ressignificação, de certa forma, assim, da minha pessoa, assim, acho que eu estou
tô mudando, assim, como eu vou me portar a partir de agora, assim, no sentido como eu vou me apresentar. Então eu vou mudar um pouquinho isso para poder trazer tudo isso que a gente falou, que você achou, putz, que legal isso, né? Tipo, então trazer talvez as pessoas mais próximas, assim, de certa forma, desse processo criativo. E eu quero trabalhar com peças novas, assim, também trazer um pouco de tudo que eu já meio que fazia desses produtos, assim, e alavancar eles, assim, e trazer mais esse apelo visual, assim, dar mais uma refinada ainda, sabe, nessas questões, assim, trabalhar com materiais novos, com técnicas novas, assim, tipo, sempre gosto de explorar isso. Então, eu vou tentar trabalhar agora com outros materiais. São metais, mas são outros materiais. Então, outras ligas, assim, né? Tipo, trabalhei já com alumínio, né? Essas peças ali que tem, tanto no vaso carbono, ali naqueles vasos, tem aquela parte que é feita no repuxo ali em alumínio, né? Então, quero continuar ainda trabalhando com alumínio. E quero poder apresentar isso de uma forma melhor, assim, para o cliente, assim, sabe? Trazer toda essa imersão desse processo, assim, sabe? E Mas como se eu... eu acho que você está muito bem, assim, muito bem. O teu design é bem resolvido, é bem feito, você tem consciência e sabe o que está fazendo, porque alguns designers não têm isso, lamentavelmente, não sabem por que estão fazendo aquilo ali, tem muito isso, né? Eu atribuo isso um pouco a essa história da mistura do design com arte. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Não estou brigando com ninguém, não é para arrumar briga com ninguém. Mas eu acho que essa história de misturar arte com design não está dando certo. As pessoas estão levando o nosso mercado a cometer erros graves. Você vê isso em alguns produtos, né? Que você não tem. É a velha história da Bauhaus: forma e seguido de função. Pode ter um acabamento artístico, pode ter um apelo artístico, o vaso está bem resolvido, ele tem forma, tem função e ele tem um apelo estético muito bonito, ele é lindo, né? Você tem vontade de ter aquele produto. Isso é design, né? Agora tem coisas que a gente está vendo por aí, pelo amor de Deus, que diabo é isso? Realmente. Então, É a realidade, verdade. né? E tem muito isso. São esses estrelismos aí que a gente começa a olhar e falar, nossa, isso não vai para lugar nenhum, né? E a gente tem que começar a pôr o pé no chão Com nisso. certeza. Para a gente virar uma indústria séria do design, tem que ser dessa forma. Não tem outro caminho, né? O Máximo Morosi da Edra, eu sempre falei isso aqui. Ele abriu uma palestra dele aqui no Brasil dizendo isso: design é uma palavra feita para vender produto. Ponto, é isso. O design serve para vender produtos. É uma coisa básica, né? É lógico, tem o design art, tá, os irmãos Campana, tem outros com essa estética também e que deram certo, mas tem um que dá certo. O resto não adianta ficar copiando, Com não. certeza. O Máximo falou isso na palestra dele, né? Os irmãos Campana são os maiores designers do mundo. Nós não estamos procurando outros designers, outros irmãos Campana, eles já existem. Né? É aquela coisa que falam, não dá para inventar roda, né? Com certeza. Então vamos pôr com o pé no chão. Aí o Patrick está provando que isso é possível. Você consegue ter produtos com estética muito bacana, muito bem resolvidas, com uma história bacana, né? Que chega esse produto, forma seguida de função com uma estética impecável. É isso. Não precisa querer inventar roda, né? E aí o resto como é que diz? 10% de inspiração, 90% malhação. Tem que ficar ali no torno, né? Bem, com certeza. Então a Como ideia você faz. nesse futuro é não fazer mais do mesmo, assim, sabe? No sentido de inovar, assim, sabe? Tentar chegar na frente, assim. Eu acho que é um jeito de se destacar, assim, sabe? É um jeito que eu quero que as pessoas me vejam, assim, sabe? Eu quero... Não é ruim o jeito que a gente às vezes você é bom no marcenaria, assim. Sou mesmo, mas eu não queria ser, tipo, só esse cara. Não, o cara é bom em design no sentido múltiplo, assim, vários materiais. Então,
é isso que eu quero construir, assim, nesse futuro, assim, é aquele cara que se der, tipo, o cara que vai fazer um espeto de pau mesmo, se precisar, ele faz um espeto de pau que funciona. Então, Não, então mas você está num caminho super bom. Eu acho que, inclusive nos produtos que não são de madeira, está muito bem é, resolvido. Acho que está muito bem bacana, assim. A gente tem a ideia assim, o cara é marceneiro. E uhum, as fotos são sempre ele na marcenaria. é, Pode ser rádio para todo lado, né? Mas a coisa está muito bem resolvida. Parabéns. É bom ver isso, né? É bom ver uma geração que sabe exatamente o que quer. E a maioria dos designers que é passado por aqui sabe exatamente o que quer, o caminho que quer, como fazer, e viabilizar o que fazer, né? Que é o mais difícil. com Porque às vezes a certeza. pessoa quer ser designer, mas não sabe nem para que lado que começa. Então, mas tem opções, né? Os que estão ali no laboral, que nem você, e outros que já passaram por aqui, resolvendo isso muito bem. Nós somos danados, no final da conta. É o tal da criatividade brasileira, né? Que o Bem isso, estrangeiro não tem isso. bem isso. O estrangeiro não tem isso. Eles têm outros aspectos muito bem resolvidos, mas eles não têm essa bossa que a gente tem, né? Não, a Isso eles gente não têm. faz muito com pouco, assim, no sentido A gente de faz muito com pouco. É essa palavra mesmo. uhum, Bem essa a palavra. gente tira Meu leite. querido, a gente tira leite de pedra, literalmente, ó, e como tira. Uhum. Meu querido, queria que você fizesse agora o teu comercial, falasse como é que está sendo a comercialização dos teus produtos, direto com você, já tem alguma indústria que já está começando a produzir, como é que está É, isso, como é que está a tua produção, a produção tá bem encomendas, acirrada agora. O comecinho do ano, assim, foi mais tranquilo, assim, mas agora deu um pega aí que para. bom, Tá que bom. bastante coisa para fazer aqui na marcenaria, até para montar aqui esse espaço, tive que já empurrar umas coisas, uns produtos para lá, umas coisas para cá, para abrir. Então, assim, eu vendo pela Buban. A Buban é um site Certo? que sai bastante coisa por lá. Vendo na Muma também. A Muma é outro site legal que está saindo bem legal assim também os produtos. As pessoas podem comprar direto no meu site também. Tem Direto no ali seu link. Isso, site. O teu site é www.patrickafornale.com.br, é ponto .com isso? só. Deixa eu ver se está aberto. .com, né? Yeah. O seu Patrick é Patrick CK. Isso. Patrick A A- Fornale. O Isso. A Fornale é Isso aí. AFORNALI.com. Isso. É o Lá. site. E o teu Instagram, vamos passar qual que é? @afornale_. Isso. É isso? Já tinha uma Tá fornalha. certinho, né? Daí É. virou É só o só a Afornale. fornalha. É só o @Fornale. Isso. Underline Bacana, muito da bacana. fornalha. Como? @fornalha, daí o underline. Né? O underline no Isso. finalzinho, tá, Uhum. gente? @Fornale_. O Isso. Instagram dele é bem bacana, ele mostra bastante o processo dele, né, Uhum. de produção lá na marcenaria. Pô, é serragem para todo lado nessa brincadeira. Pó e sinusite aqui não falta. É muito bacana. É meio um roqueiro no torno, né? Então, bem isso mesmo. Quando eu trabalho, Muito aprendo a bacana. texto. Então, Porque é perigoso, né? Tem esse com detalhe. Tem que tomar certeza. cuidado Né? com isso, E, porque trabalhar com segurança, né? com Tô vendo certeza. uma foto aqui que você está trabalhando de óculos, tudo direitinho, tem que ter É. segurança. Mas ali, É, é, eu, eu, o óculos ali, o óculosinho não, no torno não ajuda muito, assim, sabe? É mais para bater a foto. Porque eu uso aquele face shield daí, né? Aquele realmente se protege. porque O óculos, senão ele cai é, aqui e bate na lente e entra no olho. O óculos ajuda mais a entrar no olho do que é, atrapalha mais do que ajuda, eu acho. eu Então, brinquei outro dia com o Bruno que ele estava fazendo alguma coisa, lixando alguma peça com a mão assim exposta, e eu brinquei, menino, cuidado com essa mão. Ele começou a rir. é, Cuidado com essa mão. E tempo da mão ir junto, sabe? Mas eu acho que é porque alguns equipamentos acabam atrapalhando mais que ajudando, né? por Tira a exemplo, luva, sua. luva não é impossível É, porque você perde o tato, você se machuca por causa da luva.
E a Eu tô achando luva pode agarrar no próprio negócio, que, né? Tem esse detalhe também. então, É, algumas coisas. é coisas que a gente começa a observar, né? A gente que não é marceneiro mesmo, começa a olhar assim e falar, bom, não deve estar usando luva por conta disso. Deve É, ter, tem lógica no negócio, né? com É certeza. isso. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei. Você é muito simpático. Obrigado. Parabéns pelo belo trabalho. Seu trabalho é inspirador, assim. Gostei muito. Acho que acertei de novo no entrevistado. Tenho acertado no final das contas. É muito bom ter esses bons nomes aqui, né? E é bom ver que cada designer acha o seu processo. Isso você está de parabéns. Obrigado. Virei seu fã, Obrigado. tá? Obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo. É sempre gostoso a gente parar um pouquinho aqui e conversar. Eu acho que até para mim mesmo é gostoso, assim, tipo, até nortear, assim, ver de onde a gente veio, o que tá, como tá fazendo as coisas, e é gostoso relembrar, assim, conversar, assim. Então, obrigado pelo É, convite. isso é bom mostrar essas histórias belíssimas aqui, né? Cada designer, eu digo sempre, um universo à parte, né? É sempre bom ter vocês aqui, todos os grandes nomes que estão ou há muito tempo no mercado já, ou que estão começando, ou que estão com uma carreira mais começando agora e tudo. Então, sempre vou abrir espaço para todos aqui, né? É muito bom ter essas histórias lindas aqui e as lives ficam arquivadas, né? Então todo mundo pode ver e tá virando meio que referência, né? Hoje mesmo conversei com um designer que falou, olha, eu já assisto, já acompanho sempre que eu posso e tudo. Então cada dia eu vejo que o trabalho de forma independente tem atingido muita gente bacana, né? Então eu fico feliz com isso. No final das contas, a coisa está funcionando. Muito obrigado. Boa Boa noite. noite para você. Sempre bem-vindo aqui. Quando tiver peças para serem lançadas, pode mandar que a gente publica primeiro e pergunta depois. Ótimo. Então, já, Tá assim, bom? em breve, se Obrigado. Deus quiser, já mandar uns produtos novos para você e postar, então. E nós vamos ouvir falar muito ainda em você. Pode. Bruno Simões, pelo amor de Deus, hein? Não. Leva esse menino para Madi, leva esse menino para Milão sempre, porque ele tem talento. Obrigado. Leva o vaso de orquídea dele, porque os estrangeiros vão ficar loucos com esse vaso. Com certeza. Com certeza. Pode desconectar aí, meu querido. Obrigado, boa noite. Cílio, Sempre obrigado. um abraço forte, até mais. Tchau, tchau. Até mais, obrigado. Bem-vindo sempre. Gente, conversei com Patrick Fornali, maravilhoso. Mais uma grande estrela do design aqui brasileiro. Fico muito feliz sempre de ter esses grandes nomes do design brasileiro, esses expoentes essa galera que está aparecendo agora, né? Semana que vem a gente tem outra entrevista bacana. Agenda fechada até finalzinho de setembro, tem designer aqui. Vem muita gente boa aí, vem gente de peso aqui, né? De vários lugares do Brasil. A gente vai ter muita gente bacana aqui. Eu tenho que sempre agradecer a vocês pela audiência, pelo tempo, de ter acompanhado o nosso trabalho, as pessoas que estão deixando like, as pessoas que estão conhecendo o trabalho agora e estão começando a curtir, a nossa audiência fiel que está sempre ali, né? Todos os nossos telespectadores que estão aqui desde o começo do projeto, os que estão chegando agora, sempre muito obrigado. Peço a vocês que deixem like, divulguem, mandem para as pessoas, deixem recado para os designers nas lives, assistam as lives que estão arquivadas, tem muita live bacana. Essa é a live número 80, então tem 79 para vocês assistirem. Essa já vai entrar no ar agora e ficar arquivada. E semana que vem a gente se encontra aqui. Muito obrigado. Até semana que vem, nosso encontro semanal. Siteária, acesse, assista, ouça essa ideia. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem para vocês. Obrigado. Beijo para todo mundo.